Imagine um livro que não é apenas uma história, mas um espelho de toda uma região. Um livro que, através de suas páginas, revela os segredos, as dores e as belezas da América Latina. Esse livro é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Hoje, vamos explorar como essa obra-prima da literatura pode te ajudar a entender a história e a identidade latino-americana, conectando ficção e realidade de uma forma que você nunca imaginou. Garcia Marques não escreveu apenas um romance. Ele criou um universo onde o real e o mágico se misturam para contar a saga da família Buendia e, ao mesmo tempo, refletir as complexidades de um continente inteiro. Mas o que torna essa obra tão especial? Por quê? Décadas após sua publicação, ela continua sendo uma referência para entender a América Latina? E aí está preparado para descobrir como uma história que se passa em Macondo, um vilarejo fictício, pode falar tanto sobre o mundo em que vivemos hoje? Então, prepare-se para uma jornada que vai muito além das páginas de um livro. Vamos mergulhar juntos na história, na política e na cultura latino-americana e descobrir como 100 anos de solidão pode ser a chave para entender tudo isso. Muitas pessoas veem a literatura como algo distante da realidade, apenas uma forma de entretenimento. Elas abrem um livro esperando escapar do mundo real, não entendê-lo melhor. Mas e se eu te disser que livros como 100 Anos de Solidão são ferramentas poderosas para entender contextos históricos e sociais complexos? Pense nas crises migratórias que vemos hoje na América Latina ou nas desigualdades sociais que persistem há séculos. Esses não são apenas problemas atuais, são temas que Garcia Marques já explorava em sua obra décadas atrás. A família Buendia, por exemplo, vive ciclos de guerra, revoluções e ditaduras que ecoam a história real da região. E não para por aí. A luta por identidade, os conflitos entre tradição e progresso e até a relação do homem com a natureza são temas que continuam relevantes hoje. Será que a literatura pode nos ajudar a entender melhor esses desafios? A resposta é sim, e é isso que vamos explorar agora. Porque 100 Anos de Solidão não é apenas um livro. É um mapa que nos guia pelas complexidades da América Latina, mostrando como o passado e o presente estão intrinsecamente ligados. E aqui está a questão. Se a literatura pode nos ajudar a entender o mundo, por que tantas pessoas ainda a veem como algo separado da realidade? Será que estamos perdendo a chance de aprender com as histórias que lemos? O realismo mágico, estilo literário que Garcia Marques elevou à perfeição, é a chave para entender como 100 Anos de Solidão consegue misturar fantasia e realidade de uma forma tão única. Mas o que parece mágico, muitas vezes, é um reflexo de eventos reais. A chuva de flores em Macondo, por exemplo, pode parecer surreal, mas simboliza a riqueza natural da América Latina, uma região abençoada por recursos, mas marcada pela exploração e pela desigualdade. Essa dualidade entre o belo e o trágico é uma constante na obra. A ascensão e queda da família Buendia, por exemplo, refletem os ciclos de prosperidade e decadência que muitos países latino-americanos enfrentaram ao longo da história. A Banana Company, que chega a Macondo prometendo progresso, mas acaba explorando a população local, é um retrato direto das empresas estrangeiras que, no mundo real, moldaram a economia e a política da região. E não para por aí. O realismo mágico também nos ajuda a entender como a América Latina lida com o inexplicável. Em Macondo, fantasmas caminham pelas ruas e pessoas vivem mais de 100 anos. Mas essas situações, que parecem absurdas, são metáforas para a maneira como a região lida com o trauma, a memória e a passagem do tempo. Quantas vezes a realidade da América Latina parece tão surreal quanto a ficção de Garcia Marques? Essa é a genialidade do autor. Ele usa o mágico para revelar o real. E, ao fazer isso, nos convida a olhar para a América Latina com novos olhos, entendendo que por trás de cada elemento fantástico há uma verdade profunda sobre a história e a identidade da região.
A família Buendia não vive apenas dramas pessoais. Ela está no centro de revoluções, golpes de Estado e conflitos que refletem a turbulenta história política da América Latina. Desde as guerras de independência até os regimes autoritários do século XX, a trajetória de Macondo é um espelho dos desafios enfrentados pela região. Um dos momentos mais marcantes do livro é a Guerra dos Mil Dias, um conflito real que aconteceu na Colômbia entre 1899 e 1902. No romance, o coronel Aureliano Buendia lidera inúmeras batalhas, mas no final, percebe que está lutando por causas que já perderam o sentido. Essa sensação de desilusão é familiar para muitos países latino-americanos, onde revoluções prometiam mudanças, mas muitas vezes resultavam em mais opressão. E não são apenas as guerras que ecoam a realidade. A chegada da Banana Company, a Macondo, por exemplo, é uma clara referência à United Fruit Company, uma empresa norte-americana que dominou a economia de vários países da América Central no início do século XX. A exploração dos trabalhadores, a corrupção e a violência que acompanham a empresa no livro são um retrato fiel do que aconteceu em lugares como Guatemala e Honduras. Mas talvez o aspecto mais impactante seja a maneira como Garcia Marques retrata os ciclos de poder. Em Macondo, como na América Latina, os mesmos erros se repetem geração após geração. Ditadores surgem prometendo ordem, mas acabam perpetuando a violência e a desigualdade. Revoluções começam com ideais nobres, mas se perdem em meio à corrupção e ao autoritarismo. Essa repetição de padrões não é apenas uma crítica à política latino-americana, é um alerta. Ao mostrar como a família Buendia e Macondo estão presos em ciclos intermináveis, Garcia Marques nos faz questionar: será que a América Latina está condenada a repetir seus erros? Ou há uma maneira de quebrar esses ciclos? Macondo não é apenas um cenário para a história da família Buendia, é um microcosmo da América Latina. Com suas tradições, superstições e lutas por identidade, o vilarejo criado por Garcia Marques encapsula a essência de uma região que busca se entender enquanto enfrenta desafios internos e externos. Um dos aspectos mais fascinantes do livro é a maneira como ele retrata a cultura latino-americana. As festas, as crenças populares e até as relações familiares em Macondo são um reflexo das tradições que permeiam a vida real na região. Por exemplo, a obsessão de Úrsula Iguarán pela honra da família e sua dedicação ao trabalho são características que ecoam em muitas famílias latino-americanas, onde o senso de comunidade e o respeito pelas raízes são valores fundamentais. Mas a identidade latino-americana não é apenas sobre tradição. É também sobre resistência. Em Macondo, os personagens lutam para preservar sua cultura diante da influência estrangeira, representada pela Banana Company. Essa luta é familiar para muitos países da região, que, ao longo da história, tiveram que equilibrar a preservação de suas raízes com a pressão para se modernizar. E não podemos falar de identidade sem mencionar a migração. Assim como muitos latino-americanos hoje deixam seus países em busca de melhores condições de vida, os personagens de 100 anos de solidão também são marcados pelo deslocamento. José Arcádio Buendia funda Macondo após deixar sua terra natal, e seus descendentes vivem entre o desejo de partir e a necessidade de permanecer. Essa tensão entre pertencer e partir é uma realidade para milhões de pessoas na América Latina hoje. Ao retratar essas questões, Garcia Marques não apenas conta a história de uma família. Ele captura a alma de um continente. Macondo é um lugar onde o passado e o presente se misturam, onde a tradição e a modernidade colidem, e onde a busca por identidade é uma jornada constante. Então, o que 100 anos de solidão nos ensina sobre a América Latina? Que a literatura não é apenas ficção. É um espelho da realidade, uma ferramenta poderosa para entender nossa história, nossa cultura
e nossos desafios. Através da saga da família Buendia, Garcia Marques nos mostra como o passado e o presente estão intrinsecamente ligados, e como os ciclos de poder, as lutas por identidade e a relação entre tradição e modernidade moldam não apenas Macondo, mas toda a região. E você, já tinha pensado em como um livro pode ser tão poderoso? Quantas vezes você leu uma obra e percebeu que ela falava não apenas sobre personagens fictícios, mas sobre a sua própria realidade? Deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa conexão entre literatura e realidade. Queremos saber sua opinião. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. A literatura é uma janela para o mundo e estamos aqui para ajudá-lo a explorar cada detalhe dela. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A literatura é mais do que palavras. É uma ferramenta para entender a vida. Até a próxima!